Olá pessoal, estamos aí de volta para mais uma videoaula. Hoje estarei falando sobre cálculo de rebite. Qual o comprimento útil e qual o diâmetro rebite na união de duas chapas. Então, se você quer conhecer esse assunto, você está no canal certo, beleza? Porém, antes de começarmos, não se esqueça, se inscreva no canal, aperte lá o sininho para que você fique por dentro das novidades aqui do canal. Ok? Então vamos para nossas aulas. Então hoje nós vamos falar sobre rebite. Rebite serve para fazer a união entre duas ou mais chapas. Aqui tem um exemplo aqui de um rebite. Vai entrar nesse furo, vai ajustar as duas chapas e depois ela vai ser feita uma conformação para que ela faça a sua ligação entre as chapas e deixe com acabamento igual ao outro lado oposto do rebite. Então, esse vai ser o nosso assunto de hoje. Um rebite ele se compõe de corpo cilíndrico e a cabeça. Então, tem aqui o corpo dele que é cilíndrico e o tipo da cabeça dele, que nós vamos falar mais à frente. Aqui eu tenho aqui, ó, 3 tipos de rebite. Essa cabeça pode ter vários formatos. E os rebites, ele também tem o seu material de fabricação. O rebite ele pode ser feito de alumínio, cobre, latão ou até mesmo de aço. Ele serve para unir rigidamente peças ou chapa, principalmente em estrutura metálica, onde se usa muito, em reservatório, caldeiras, máquinas, navios, aviões, veículos de transporte e treliço. Então, tem vários locais onde se usa a rebitagem. Aqui eu tenho aqui uma pequena tabela sobre os tipos de rebite e as suas proporções. Tem o rebite de cabeça redonda larga, cabeça redonda estreita, cabeça escariada chata larga, cabeça escariada chata estreita, cabeça escariada com calota, cabeça tipo panela e cabeça cilíndrica. E tem aqui os seus empregos. Mas a nossa videoaula de hoje já vai estar focada em cima de calcular o comprimento útil e o diâmetro do rebite em relação à espessura da chapa. Para que você adquire os rebites ou selecione, é necessário que você conheça as suas especificações. Ou seja, qual o tipo de material que é feito o rebite? Nós falamos ali atrás. Pode ser alumínio, cobre, bronze, aço. O tipo da cabeça dele. Cabeça boleada, cabeça chata. O diâmetro do seu corpo. Qual o diâmetro que mede aqui? E o comprimento útil. Então, você começa a ter alguns parâmetros para você selecionar o tipo de rebite que você vai usar para fazer a junção de, por exemplo, de duas chapas. Na especificação do rebite, é importante você saber qual será o comprimento útil e a sobra necessária. Então, ó, qual o comprimento que eu tenho do meu rebite e qual a sobra, que é a hora que eu unir duas chapas com ele que vai sobrar, que vai ficar para a parte de fora, para logo após eu moldar a outra cabeça do lado oposto. Então é necessário você saber fazer esse tipo de cálculo. Neste caso, é preciso levar em consideração, como eu falei, o diâmetro do rebite, o tipo da cabeça a ser formado e o modo que vai ser fixado, a frio ou a quente. Tá? No nosso caso, nós vamos falar sobre a frio. Ok? Então, eu tenho aqui ó, um rebite que entrou aqui e a sobra dele depois foi moldado. Então, eu tinha um comprimento X e uma sobra aqui X. Então, eu tenho que ter esses parâmetros para não ficar uma ponta muito maior e na hora que eu for moldar, eu não conseguir dar o formato desejado. Tá? Aqui eu tenho um escariado, ele tinha um comprimento anterior e logo após eu fiz a moldagem dele aqui e tinha uma sobra. Essa outra aqui é a mesma coisa. Nós vamos falar nisso mais à frente. Nós temos dois tipos de processo para fazer a rebitagem. O processo manual, o processo mecânico, onde eu vou usar máquinas para fazer a rebitagem.
Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é a rebitagem manual. Primeiramente, você tem as duas chapas, com a furação já calculada. Você tem o contra-estampo, que você prende na morsa, e ela tem aqui um furo arredondado com o mesmo formato da cabeça do rebite. Então, você vai apoiar ele, vai encaixar as duas chapas. Você vê que a chapa aqui está um pouco aberta, não está totalmente encostada uma à outra. Aí, um repuxador, vou bater com o martelo, ela vai unir melhor, tá? Uniu as duas chapas. Agora eu vou vir com o estampo, que vai me dar o mesmo formato batendo na parte de cima, tá? Porém, antes disso, eu uso para o rebite abrir e travar. Depois eu vou virar o martelo, vou bater com a bola dele para já dar um formato inicial da cabeça. E logo depois eu tenho um outro estampo com o mesmo formato da parte inferior, que vai moldar e vai me dar um acabamento ideal. Vou martelar ali, ele já vai me dar o formato certinho do rebite, já totalmente feito. Está aí a união de duas chapas através do processo de rebitagem manual. Cálculo de rebitagem. Então, nós vamos agora aprender a calcular o diâmetro do rebite. O que fala aqui? Ó? A escolha do rebite é feita de acordo com a espessura da chapa que se quer rebitar. Nós estamos falando aqui de duas chapas. A prática recomenda que se considere a chapa de menor espessura. Esse multiplica esse valor por 1,5, segundo a fórmula. Então, nós temos aqui a fórmula. Diâmetro do rebite é igual a 1,5 vezes menos que S. O que quer dizer isso? O D, diâmetro, menor que S, ou seja, menor espessura. 1,5 é igual a constante ou valor pré-determinado. Então, vamos à frente para a gente conhecer um pequeno exemplo. Tem aqui, ó, para arrebitar duas chapas de aço, uma com espessura de 5 e outra com espessura de 4. Qual o diâmetro do rebite? Então, por exemplo, imagine que aqui é duas chapas. Eu tenho uma chapa aqui, que ela tem um valor de 5 milímetros, e essa outra aqui, ela tem um valor de 4. O que ele falou lá atrás? Eu vou usar a espessura da chapa de menor valor para entrar o valor na fórmula. Então, ó, diâmetro do rebite é igual a 1,5 vezes qual a menor espessura? É 4 ou 5? No caso, 4. Eu vou colocar o 4 aqui e vou fazer a conta. E vai me dar esse valor aqui, ó. Certo? Então, o meu rebite, ele vai ter o diâmetro aqui de 6 milímetros. Então, eu já defini o diâmetro do rebite. Para mim, unir uma chapa de 4 milímetros e outra chapa de 5 milímetros. Na minha forma, no caso, eu usei o valor da chapa menor, que é 4 milímetros. Temos aqui uma recomendação. Geralmente, os rebites comerciais são fornecidos com as dimensões em polegada. Portanto, é necessário escolher um rebite com um valor que mais se aproxime da dimensão obtida em milímetros pelo cálculo. Assim, no exemplo acima, o rebite comercial que mais se aproxima da dimensão, 6 milímetros, é o rebite de diâmetro 1/4. Então, você vai ter que fazer transformação de milímetro para polegada, para você descobrir qual o rebite que você vai usar. Então, temos aqui cálculo do diâmetro do furo. O diâmetro do furo pode ser calculado multiplicando seu diâmetro do rebite pela constante 1,6. Matematicamente, pode-se escrever DF igual a DR vezes 1,6. DF é o quê? O diâmetro do furo. É o que eu quero descobrir. O DR, diâmetro do rebite. No caso do exemplo anterior, a gente tinha feito o cálculo e achou 6. E 1,06 é uma constante, é um valor predeterminado. No caso do cálculo anterior, é só pegar 6
e multiplicar por 1,06. Mais à frente eu vou mostrar um exemplo para vocês desse cálculo. Então, temos um exemplo aqui para calcular o furo para se fazer uma rebitagem com um rebite de 6 milímetros e 35 centésimos. Então, ó, DF, diâmetro do furo, é igual diâmetro do rebite vezes 1,06. DF é igual, eu vou substituir 6,35 e vou multiplicar por 1,06. DF é igual 6 milímetros e 73 centésimos. Portanto, o diâmetro desse furo simplesmente vai ser 6 milímetros e 73 centésimos de milímetro. Esse furo ele tem que ter um padrão, senão a hora que você for estampar o rebite, ele não vai dar a união perfeita. Então, temos que botar em prática justamente essa forma para que fique uma junção perfeita. E agora aqui nós temos aqui o cálculo do comprimento útil do rebite. O que é isso? Você tem duas chapas para fazer a união, por exemplo, e você tem aqui o rebite, por exemplo. Você tem que ter o comprimento útil, ou seja, o rebite daqui até aqui. Para que você não deixe ele com a ponta nem muito acima, nem muito abaixo. Se ficar acima, a hora que você for fazer a estampagem, vai entortar a cabeça do rebite. E se você botar ela muito curta, não vai conseguir estampar a cabeça oposta igual a anterior que já tem. Então, a necessidade de saber utilizar esse cálculo para me definir esse comprimento total do rebite. O cálculo desse comprimento é feito por meio da seguinte forma. L é igual a Y vezes D mais S. O L é o quê? O comprimento útil do rebite. Lembrando que você não mede da ponta do rebite até a cabeça do rebite, e sim da parte abaixo da cabeça até o final do comprimento dele. Então, isso aqui é chamado de comprimento útil. O Y, constante determinada pelo formato da cabeça do rebite. Então, cada tipo de cabeça do rebite, ela tem uma tabela para mim consultar essa constante. Se for boleada, é uma constante, se for cabeça chata, é outra, se for cabeça cariada, é um outro valor. O D é o diâmetro do rebite, o diâmetro dele. O S é a soma das espessuras da chapa. Temos aqui, então, para rebite de cabeça redonda e cilíndrica, temos L é igual, aí eu tenho a constante aqui, ó, 1,5 vezes o diâmetro mais S. Para rebite de cabeça escariada, temos L igual a 1 vezes D mais S. Então, você vê que dependendo do tipo de cabeça do rebite, a minha constante aqui altera. Então, vamos aqui alguns exemplos, tá? Eu vou colocar aqui um pequeno exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Ó, calcular o comprimento útil do rebite de cabeça redonda, ou seja, eu tenho aqui um rebite. Quero saber o comprimento útil dele. Para calcular o comprimento útil de um rebite de cabeça redonda com diâmetro de 3,175, ou seja, o diâmetro aqui, ó, é 3,175, ou seja, o diâmetro dele. Para arrebitar duas chapas. Uma chapa com 2 milímetros. Imagine que essa chapa aqui tenha 2 milímetros e a outra tenha 3 milímetros. Isso aqui é só um esboço para vocês terem ideia. Então, eu vou substituir esses valores. Ó. L.
Então, a minha constante para esse tipo de rebite é 1,5 vezes o diâmetro mais S. No caso aqui, é o somatório das duas chapas, mais 5. Então, você vê que agora já mudou em relação antes que eu pegava o menor valor da chapa. Agora, estou calculando simplesmente o comprimento útil. Eu tenho 5 milímetros e vai ter uma sobra a mais. Essa sobra a mais, quem vai me definir ela é a constante. Então, se você fizer essa conta aqui, ó, primeiro você faz a multiplicação e depois você soma. 1,5 vezes 3,175 vai dar 4,772, mais 5 vai dar 9,76. Então, o comprimento útil desse rebite, esse total aqui, vai ser de 9,76. Ok? Aí ele vai sobrar, tirando 5 milímetros, né? Vai sobrar 4,762 para fora aqui. É o bastante para mim depois moldar e arredondar, ou seja, estampar a cabeça do outro lado. Temos aqui mais um exemplo. Calcular o comprimento útil de um rebite de cabeça escariada. Então, agora, é um rebite de cabeça escariada. Certo? Então, a chapa vai estar por aqui, ó. Uma aqui. E a outra vai estar por aqui. Um exemplo. O que ele pede aqui, ó? De diâmetro 4,76. Então, agora, o meu rebite aqui, ele tem um diâmetro de 4 milímetros e 76 centésimos. Certo? Para arrebitar duas chapas. Uma de 3 milímetros e a outra de 7. Então, vamos na solução. L igual a Y vezes D mais S. O Y, que é uma constante, rebite cabeça escariada, o meu valor é 1. Então, 1 vezes o diâmetro do rebite, mais 10, que é a soma das duas chapas. Multiplicando 1 vezes 4,76 vai dar 4,76, mais a espessura das duas chapas. O total aqui vai dar 14,76. Portanto, o comprimento total do rebite, ou seja, o comprimento útil, vai ser 14 milímetros e 76 centésimos. Ok? Aqui está arredondado, mas o mais correto é você deixar com o valor que está pedindo aqui, para você ficar mais dentro do cálculo que foi feito. Então, pessoal, agora para a gente finalizarmos, tem um exemplo aqui, nós vamos calcular o diâmetro do rebite, comprimento útil do rebite e o diâmetro do furo da chapa. Então, primeiramente, vamos calcular o diâmetro do rebite, que vai ser igual a D igual a 1,5 vezes a menor espessura. 1,5 vezes. Estou unindo aqui duas chapas, uma de 5 milímetros, uma de 8. A de menor valor, 5. Então, fazendo essa conta matemática, então o diâmetro do meu rebite, 7,5. Eu vou fazer aqui. Então, o diâmetro do rebite, 7,5. Eu já descobri o diâmetro dele. Agora eu quero descobrir o comprimento desse rebite. Ou seja, o comprimento útil. Agora eu tenho que saber qual rebite que eu vou usar. O de cabeça redonda e cilíndrica ou de cabeça escariada. Então eu vou usar essa forma. L
igual 1,5 vezes o diâmetro mais S, que é essa espessura da chapa. Então, substituindo valores, ó, 1,5. Qual o diâmetro do rebite que eu achei? 7,5. No caso aqui, o S é o somatório da chapa. 8 mais 5, 13. L é igual a 1,5 vezes 7,5 vai ser igual a 11,25 mais 13. O comprimento útil do rebite vai ser 24 milímetros e 25 centésimos de milímetro. Então, esse comprimento aqui vai ser 24 milímetros e 25 centésimos de milímetro. Então, você vai utilizar um rebite de diâmetro 7,5 milímetros e com um comprimento de 24,25. Lembrando que esse diâmetro aqui, você geralmente vai achar ele em polegada. Você vai ter que transformar milímetro para polegada. Então, agora nós vamos descobrir o diâmetro do furo. O diâmetro do furo é igual a dr vezes 1,06. Diâmetro do rebite, 7,5. Vezes 1,06. Fazendo essa conta, nós temos o valor de 7 milímetros e 95 centésimos de milímetro. Então, o furo que vai ser feito aqui, ó, vai ser de 7 Então, você vai furar a chapa com 7 milímetros e 95 centésimos e vai usar um rebite de diâmetro 7,5 com um comprimento de 24 milímetros e 25 centésimos. Aí você vai conseguir fazer a junção das duas chapas e a conformação da cabeça do rebite, ficando as duas com o mesmo formato, o mesmo tamanho. Beleza, pessoal? Então tá aí mais uma dica para vocês de um cálculo sobre rebitais. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários aqui embaixo. Pessoal, vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para que vocês me sigam lá no Instagram. Ok?